Olá, sejam todas e todos bem-vindos. De posse do conceito de logaritmo e de propriedades operatórias do mesmo, vamos revisitar as equações exponenciais. Relembremos inicialmente que, para que um logaritmo esteja bem definido, a base desse logaritmo deve ser um número positivo e diferente de 1. Já o argumento de um logaritmo deve ser um número estritamente positivo. Assim, se o logaritmo tem base a mesma deve ser um número positivo e diferente de 1, e se m e n são argumentos de um logaritmo, eles devem ser ambos estritamente positivos. Nessas condições, dizemos que o logaritmo de m na base a é o número c, se e somente se a elevado a c for igual a m. Além disso, o logaritmo do produto se transforma na soma de logaritmos, enquanto que o logaritmo de uma divisão se torna uma diferença de logaritmos. O logaritmo de m elevado a t se transforma em t, que multiplica o logaritmo de m, todos os logaritmos, na base a. Quando nos deparamos com uma equação exponencial, nossa primeira abordagem é tentar escrever todos os termos dessa equação como potências de mesma base. Entretanto, nem sempre isso é possível. Assim, qual a alternativa para resolvermos uma equação como essa? 3 elevado a x é igual a 5. A partir dessa equação, vamos aplicar logaritmo a ambos os membros da igualdade, obtendo o logaritmo de 3 elevado a x é igual ao logaritmo de 5. Tais logaritmos estão em base 10. Assim, encontramos que x, que multiplica o logaritmo de 3, é igual ao logaritmo de 5. Observe que, ao aplicarmos logaritmo, a equação exponencial se torna uma equação de primeiro grau na variável x. Assim, se conhecermos o logaritmo de 3 e o logaritmo de 5 na base decimal, podemos escrever que x, que é a solução desta equação exponencial, é a razão entre o logaritmo de 5 e o logaritmo de 3. De posse desses valores, encontramos então que x é igual a 1,405. Esta é a solução da equação exponencial dada. Dados os logaritmos de 2, de 3 e de 5 na base 10, vamos tentar obter a solução da equação exponencial 5 elevado a 2x menos 7, que multiplica 5 elevado a x mais 12, igual a 0. Em primeiro lugar, notamos que, mais uma vez, não é possível escrever todos os termos como potências de base 5. Agora, vamos fazer uma mudança de variáveis. Chamaremos 5 elevado a x de z, de maneira que a equação agora se torna z ao quadrado menos 7 vezes z mais 12 igual a 0, uma típica equação de segundo grau. Aplicando-se então o método de Bhaskara a tal equação, vemos que os coeficientes que definem tal equação são a igual a 1, b igual a menos 7 e c igual a 12, de modo que o discriminante associado a essa equação é igual a 1 e, portanto, as raízes dessa equação são 3 e 4. Mas observe que tais soluções são para a equação em z. Queremos determinar os valores de x que satisfazem a equação original dada. Para isso, recordamos que fizemos a seguinte mudança de variáveis. 5 elevado a x é igual a z. O primeiro valor de z é igual a 3. Desta maneira, aplicando-se agora o logaritmo a esta equação exponencial, temos que o logaritmo de 5 elevado a x é igual ao logaritmo de 3, ou ainda x vezes logaritmo de 5 é igual ao logaritmo de 3. Portanto, x é logaritmo de 3 dividido por logaritmo de 5. E de posse desses valores, encontramos que a primeira solução para x é 0,69. De posse do segundo valor de z, que é igual a 4, encontramos agora a equação exponencial 5 elevado a x é igual a 4, que após aplicarmos o logaritmo a ambos os membros dessa igualdade, se torna a equação de primeiro grau x, que multiplica log de 5, é igual a log de 4. E assim, x, que é a solução desta segunda equação exponencial, é a razão entre logaritmo de 4 e logaritmo de 5, que resulta no valor x2 igual a 0,86. Assim, esta equação exponencial admite duas soluções reais, 0,69 e 0,86. Uma situação mais sofisticada aparece no seguinte problema. Supondo que o logaritmo de 3 na base 10 é 0,477 e o logaritmo de 103 na base também 10 é igual a 2,013, pergunta-se qual o tempo mínimo necessário para que uma população que cresce 3% ao ano triplique. Considere que a população inicial observada é igual a P0.
Como tal população cresce a uma taxa de 3% ao ano, para obtermos a nova população desta cidade, devemos multiplicar a população de um ano pelo fator numérico 1,03. Assim, decorrido um ano do início da observação da população dessa cidade, a nova população será 1,03 vezes a população inicial P0. Decorridos 2 anos, tal população será 1,03 elevado ao quadrado vezes P0. No terceiro ano de observação, tal população será 1,03 elevado ao cubo vezes P0. Assim, no instante posterior t, a população dessa cidade será 1,03 elevado a t vezes P0. Ou seja, a seguinte expressão P de t igual a 1,03 elevado a t vezes P0 nos diz qual é a população desta cidade no instante t qualquer. Mas queremos determinar em que instante t a população da cidade triplica, ou seja, para qual valor de t a população dessa cidade é 3 vezes P0. Dessa maneira, encontramos a condição 1,03 elevado a t vezes P0 é igual a 3P0, ou ainda 1,03 elevado a t é igual a 3, uma típica equação exponencial. Como não é possível reduzir todos os termos dessa equação exponencial a potências de mesma base, aplicaremos logaritmo de base decimal a ambos os lados desta igualdade, para obter que logaritmo de 1,03 elevado a t é igual a logaritmo de 3, ou ainda t que multiplica logaritmo de 1,03 é igual a logaritmo de 3, sendo que a solução t será dada pela razão logaritmo de 3 sobre logaritmo de 1,03. Já temos o valor de logaritmo de 3. Devemos agora calcular o logaritmo de 1,03. Para tanto, lembramos que o logaritmo de 1,03 é a mesma coisa que logaritmo de 103 sobre 100, ou ainda logaritmo de 103 menos logaritmo de 100. Assim, logaritmo de 1,03 é 2,013 menos 2, ou seja, 0,013. E assim, a solução da nossa equação exponencial é logaritmo de 3, 0,477, sobre logaritmo de 1,03, ou seja, 0,013. Esse quociente, por sua vez, resulta em 36,7. Logo, a população da cidade triplicará em 36,7 anos. Considere agora a seguinte equação exponencial. 2 elevado a 3x mais 2, que multiplica 3 elevado a 2x menos 1, é igual a 8. Mais uma vez, observamos que é impossível escrever todos os termos dessa equação exponencial como potências de mesma base. Para obtermos, então, as soluções dessa equação, vamos reescrevê-la sobre a seguinte forma. 2 elevado a 3x, que multiplica 2 elevado ao quadrado, que multiplica 3 elevado a 2x, que multiplica 3 elevado a menos 1, é igual a 8. Ou ainda 2 elevado a 3x, que multiplica 4, que multiplica 3 elevado a 2x sobre 3, é igual a 8. Lembrando que 2 ao quadrado é 4, e 3 elevado a menos 1 é 1/3. Agora, podemos então reescrevê-la ainda sobre a forma 2 elevado a 3x, que multiplica 3 elevado a 2x, é 8 vezes 3, dividido por 4, e, portanto, 2 elevado a 3x, que multiplica 3 elevado a 2x, é igual a 2 vezes 3. Agora, aplicaremos logaritmo de base decimal a ambos os lados dessa igualdade para obter logaritmo de 2 elevado a 3x vezes 3 elevado a 2x é igual ao logaritmo de 2 vezes 3. Ou ainda, logaritmo de 2 elevado a 3x mais logaritmo de 3 elevado a 2x é igual ao logaritmo de 2 mais logaritmo de 3. Finalmente, 3 vezes x, que multiplica logaritmo de 2, mais 2 vezes x, que multiplica logaritmo de 3, é igual ao logaritmo de 2 mais logaritmo de 3. E agora, conhecidos os valores de logaritmo de 2 e logaritmo de 3, podemos escrever então que 3 vezes x vezes 0,30 mais 2 vezes x vezes 0,48 é igual a 0,30 mais 0,48, ou seja, 1,86x é igual a 0,78, de onde encontramos que a solução para x desta equação exponencial é 0,42. E assim, a utilização de logaritmos, bem como de suas propriedades operatórias, nos permitiram resolver equações exponenciais cujos termos não podem ser reduzidos a potências de uma mesma base.
No próximo encontro abordaremos um novo conceito, o de função logarítmica. Um forte abraço a todos, boa sorte e até lá.